Olá para você, hoje a gente vai bater aquele papo gostoso com a Otimize e a gente tem uma novidade hoje. A gente, ao longo da nossa conversa, falou bastante aí, até sobre saúde. Tivemos aqui com a Poliana, Verdade. nutricionista, que falou que a alimentação influencia muito na nossa produtividade. E já que a gente está por esse lado, também a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o nosso cérebro. É isso mesmo, Guilherme? Fala pra gente. Legal, muito bom estar aqui novamente, batendo um papo com todos vocês. E hoje eu resolvi trazer um convidado muito especial, um cara que eu conheci nesse meio de startups aí, que é o Anderson da Crino. Ele é um neurocientista e esse papo vem conectar muito do que a gente vem conversando nos últimos tempos aqui, que é produtividade, que é sobre gestão do nosso tempo. Eu mesmo sou um cara muito ansioso que tenho trabalhado, ele vai falar um pouquinho sobre isso, que ferramentas usar para diminuir essa ansiedade no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Acho que vai dar um caldo legal aí com todos esses ingredientes que a gente vem trabalhando nos últimos podcasts. Então, Anderson, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta aí, fala um pouquinho quem é a Crino, quem é você e vamos bater um papo sobre esse nosso órgão que manda em tudo aí, que é o nosso cérebro. Ou acha que manda, pelo menos, né? Exatamente, não, perfeito, muito obrigado pela oportunidade, antes de mais nada, né? E quando eu recebi o convite também, eu levei muito em consideração essa questão de se realmente o assunto de neurociência faz sentido a proposta. Porque daqui a pouco você quer enfiar a neurociência onde não é necessário, daqui a pouco, né? E faz Então, sentido? estudando a proposta e vendo que eu falei, não, realmente faz sentido, é importante, além de ser algo que pode ajudar as pessoas na questão da saúde mesmo. Então a ferramenta de vocês, além de ter uma perspectiva tecnológica, ela é uma questão também até de saúde mesmo, que pode ajudar, e por isso que eu vi a importância dessa conexão de estar aqui participando. Então eu agradeço a oportunidade e vamos para cima e fazer a coisa acontecer. Show de E olha que bola. interessante, a gente trabalha, todo mundo usa o cérebro, né? Então como é que eu vou deixar de lado É dele. algo tão importante, né? Eu imagino que a gente tem que ir por esse lado, tem que cuidar da saúde do cérebro. Você, como neurocientista, sabe muito bem dessa situação. Explica pra gente como que eu, o Guilherme, a nossa equipe aqui, quem tá acompanhando a gente, pode utilizar da melhor maneira possível esse órgão tão importante. Perfeito. Muito, muito, muito bom esse ponto colocado. E uma coisa é fato, não importa o que você foi, é ou pretende ser, quem vai fazer isso por você é teu cérebro. Quer comprar um carro novo? Quem vai te dar ele? Qual passo que você vai seguir? Quer viajar para qualquer lugar do mundo? Quem vai te entregar essa viagem é o teu cérebro, certo? Quem construiu esse prédio, essa estrutura, essas câmeras, essa iluminação, tudo isso é cérebro. Então, Tudo partir de um 100%. cérebro, né? 100% partir do cérebro, 100%. Não importa o que você queira, não importa o que você esteja enxergando agora, é o teu cérebro que construiu e não importa o que está passando na tua cabeça, o que vai materializar isso é o teu cérebro, é o sistema nervoso central, conduzindo, né, as várias funções do nosso corpo. Isso é fato. Então, 100% dependemos desse cérebro para tudo, não importa o que você queira, né? A questão é que esse mesmo cérebro que você carrega na sua cabeça, certo? Esse cérebro também depende 100% do que você é para ele. Você é as ações que moldaram o teu próprio cérebro, ao longo da sua história, da sua carga genética, claro. A questão é que, se você depende do cérebro para tudo, e o teu cérebro depende de você para tudo, fica a grande questão é o que você tem feito pelo teu cérebro. E é aí que nasce a grande questão. Que muitos só usufruem do cérebro para tudo, mas não fazem absolutamente nada pelo seu cérebro. E aí depois vão lá e acham que é só medicar depressão, estresse, ansiedade e acham que resolve. Não, Só tem tomar algo remédio, né? errado. Você tá lá com uma porcaria no sistema cognitivo, não alcança resultados incríveis e terceiriza isso com medicação. Você muitas vezes tem péssimos hábitos, né? Eu tava ouvindo um pouquinho sobre as outras pessoas, outros convidados incríveis que passaram por aqui e colocar alguns pontos muito importantes, né, para a vida das pessoas. A questão é que a gente vê em muitos trabalhos como esse, palestras em vários lugares do mundo por aí, e a questão é que a gente fala, entrega as informações pautadas em ciência, que eu não entrego conselho nem dica, eu entrego dados e fatos, faça o que você quiser com essa informação. A questão é que depois as pessoas não têm a atitude de colocar em prática. Então não adianta consumir um conteúdo como esse, se depois você não tem a atitude de colocar isso em prática e melhorar a sua performance, né? Eu dependo do meu cérebro para tudo e Mas funciona. então para ele funcionar melhor, você falou, nós temos que melhor nutri-lo, né? E eu acho que então você está querendo falar um pouco da nossa saúde num todo, do teu corpo num todo, né? Eu fiquei, vamos lá, 20, 25 anos parado sem praticar esporte, estava acima do peso, me sentia cansado a todo momento, a produtividade baixou. Eu acho que isso está muito conectado a esporte, exercício físico, uma boa alimentação, consumo
de bebidas, etc. É disso que tu está falando? É isso que o cérebro precisa? O que mais? Se a gente for nessa linha de raciocínio, a gente vai ter que fazer pelo menos uns 800 podcasts desse daqui. Vamos tentar ser mais sucinto. Então a gente também tem... a neurociência ela é muito, muito grande, é uma ciência que pode ser estudada somente há 50 anos, né? E ela está atrasada há 50 anos em relação às outras demais ciências, e olha tudo que já aconteceu, né? Então o que acontece? Uma coisa é fato, a gente esquece muitas vezes que somos animais e pertencemos à natureza. Então, quanto mais a gente conhecer a nossa origem animal, mais a resposta vai estar ali. Legal. Então, nós não somos um tipo de deus ou espécie especial. Somos animais da natureza. E a gente foge disso. Então, coisas como você simplesmente colocar os seus pés na terra, no gramado, ajuda, certo? Em processo de desmagnetização. A parte de alimentação saudável, bons hábitos de você dormir, exercício físico. Então, são tudo coisas que realmente afetam leitura, diretamente, boa música, né? Uma boa música, na frequência correta também, como os próprios sons binaurais, por exemplo, conhecer o seu ciclo circadiano, o seu ritmo hipnótico diário e trabalhar nessa performance vinculada à natureza. Então é um mundo de coisas que a gente pode fazer, porque a gente está cada vez mais tendo sonhos complexos, querendo realizar com movimentos medíocres. E nunca é realizado sonho complexo com movimento medíocre. A soma disso, no meio do tempo, é frustração. E você só consegue realizar sonhos complexos se você fizer movimentos complexos, e para fazer movimentos complexos tem que ter performance. Aí a gente cai um pouquinho também dentro da solução que a Otimize proporciona a esses colaboradores. Essa performance numa linha do tempo, porque somos seres também monotarefa. E vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Caramba, é realmente bastante coisa que a gente tem para bater de papo aqui. Tu falasse ali de pôr o pé na terra. Eu recentemente, uns 2 anos atrás, estudei um pouco sobre biofilia, né, a origem da nossa vida, que é a natureza. Eu tenho o meu sobrinho que ele faz um tratamento voltado à conexão com a natureza. Então, quantas doenças modernas, como ansiedade, depressão, estão conectadas a estarmos em ambientes fechados, salas, etc. Então, o fato da gente se reconectar ao nosso princípio da vida, né, que é pisar na terra, que é se sujar numa lama, nadar num rio, né, ir para o mar, pegar o sol, tudo isso está conectado à nossa saúde. Exatamente. Assim como a alimentação, a gente conversou com a Poliana, foi muito bacana o papo, descobri que aquele cafezinho que eu tomo, agora eu vou tomar um cafezinho depois do almoço, eu já lembro da Poliana, mas foi bem bacana. Mas na nossa conversa aí nos bastidores, Anderson, tu estava falando sobre, e eu tenho trabalhado muito isso comigo mesmo, que é a ansiedade, né? Da onde vem essa ansiedade? Por que isso atrapalha a nossa performance no trabalho? E qual é o caminho para a gente ter mais controle sobre nós mesmos aí? E cada vez mais as pessoas mais ansiosas e tomando remédios para ansiedade, né? E uma coisa muito importante sobre isso, assim, é não demonizar a ansiedade, não demonizar o estresse e não demonizar a depressão. São 3 sentimentos que hoje estão na comunidade, eles foram literalmente colocados como vilões. Não são, nenhum deles. São todos sentimentos bons e fazem parte da nossa vida. Então não trata a ansiedade como algo negativo, estresse como algo negativo, a depressão muito menos, certo? Então são sentimentos que você tem que aprender a dominar eles e não tentar eliminar, porque você não vai conseguir. Então você tem que eliminar. Então ansiedade é bom. A ansiedade eu tenho que ter todo dia no meu corpo para eu conseguir entender o que eu estou fazendo agora para os projetos futuros e conseguir organizar isso daqui. Eu tenho que aprender a dominar essa minha ansiedade, certo? Eu consigo dominar sem medicação, né? Sem medicação e muito fácil. Tá? Então é muito uma questão daqui a pouco até mercadológica, de assim colocar todo um peso em algo que com alguns hábitos simples você consegue eliminar a ansiedade. Eu conduzo workshops na área de gerenciamento de ansiedade e a pessoa realmente para de tomar muitos remédios mudando pequenos hábitos que ela nem enxerga que está tendo péssimos hábitos. Tá? Então a ansiedade ela é ótima, administre a sua. Estresse é ótimo, administre o seu. Porque o estresse é o quê? Nada mais nada menos que um neurotransmissor chamado de cortisol. Esse neurotransmissor se desequilibra, certo? Na sua corrente sanguínea, por isso que é feito o exame de cortisol, verificar esse exame. Mas o cortisol é bom. O cortisol é um neurotransmissor que vai fazer com que me traga essa energia, essa minha capacidade de pensar, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu preciso de cortisol, certo? E a depressão é um ótimo sentimento para cuidar das minhas emoções. Então, quando você toma antidepressivos, você acha que é o quê? Que é um remédio que vai na tua corrente sanguínea, que vai encontrar algo chamado depressão no teu organismo, vai matar ela? Não. São remédios que você vai tomar, vai direto na sua amígdala, né, para poder acalmar a amígdala, esse reflexo, esse órgão muito poderoso do nosso organismo, pequenininho, mas poderoso, nosso corpo que é a nossa amígdala neural.
E depois, com o tratamento, eu vou conseguir trabalhar áreas do nosso córtex para poder resolver essa questão da depressão. Mas são sentimentos bons. E você medicar muito a depressão, por exemplo, você pode, inclusive, até começar a perder a intensidade das suas emoções. Doutora Ana Lembe, que escreveu o livro Nação Dopamina, que eu recomendo muito que leiam, na página 129, o último parágrafo, a última frase, ela diz o seguinte: nem todo tipo de dor humana tem que ser medicada. Muitas têm que ser sentidas. Tem que ser vivida aquela Nós dor, não sentimos mais as nossas emoções, medicamos tudo. Então as pessoas estão cada vez se afundando, por isso que hoje mais de 80% das pessoas sofrem de algum tipo de doença cognitiva ou neurodegenerativa. Por quê? Porque não acordam para os péssimos hábitos que têm. Então, tem que consumir toda essa medicação que existe hoje, mais de 22 mil tipos de remédios registrados, certo? Então, ou você muda alguns hábitos seus simples, coisas pequenas. Não é que coisa simples do dia a dia que você pode mudar pequenos hábitos e pode funcionar muito bem. O café, por exemplo, que vocês conversaram um pouquinho, né? A principal questão do café é uma questão que a cafeína do café, ela vai mascarar, falando de uma forma bem figurada, mas ela vai meio que atrapalhar o trabalho de um outro neurotransmissor, que é a adenosina. A adenosina, ela controla o nosso organismo em vários pontos. Uma delas, ela controla, por exemplo, a atividade do cortisol no nosso organismo. E com base se o cortisol for gastando, essa adenosina ela vai se conectar com a fabricação de melatonina, que acontece à noite, no repouso, na ausência de luz, para poder o meu dia fluir. Então a cafeína ela atrapalha um processo natural. A cafeína ela atrapalha, ela mascara um neurotransmissor que está trabalhando para ajudar você a ter uma boa noite de sono e equilibrar isso tudo. O ciclo circadiano explica muito sobre isso. Então, a cafeína acontece isso. Então, o café você tomar depois das 3 horas da tarde, certo? É algo muito importante. Porque às 3, às 4, às 5? Por causa que você começa a fabricar o teu pico de fabricação de melatonina diário é às 9 horas da noite. Então, até ali, você não pode estar mais com isso na tua corrente sanguínea. E detalhe, você não é viciado em café. Não importa quem está escutando aqui, não vem com história de sou viciado em café. Isso não existe. Não, isso é história. Isso não tem. Não tem. Você é viciado em algo chamado de bebida quente. Você precisa, a deixa para gerar uma rotina e a recompensa é bebida quente. Então, se você começar a substituir essa deixa de café por outra bebida quente, vai ter o mesmo impacto, a ponto de depois você sentir até... questões gástricas se você consumir o café. A questão é que hoje você está acostumado. Então, faz isso. Em muitas empresas que eu trabalho, tem café até meio-dia, depois do meio-dia tem chá. E depois, acreditem, tem chá de manhã e tarde, e quando coloca café, sobra café. São só gatilhos. São só gatilhos. E detalhe, é simples e funciona. E o bom é que com o chá tu consegue também manipular o comportamento. E também não dá pra gente demonizar o café. São horários que a gente está explicando, horários, né? Certo. E tem os pontos positivos, né, que também. Mas de uma forma geral, assim, é uma bebida assim que é aquela que tá mais pronta. Aquela bebida quente é que tá tudo prontinho ali para você consumir, né? Então tem muitas coisas pra gente alinhar nesse tempo, e cada tópico desse é um podcast desse. Né? São hábitos que nós temos, né? E eu acho que um hábito bacana, eu tava falando ali, pequenos hábitos, a gente tava batendo os papos nos bastidores ali, é anotar, né? Anotar as coisas, né? Tu comentasse comigo assim, a ansiedade vem muito do que eu tenho, que eu estou ansiando realizar, e ficar trabalhando isso na minha cabeça o tempo inteiro me deixa fora de um ritmo ali, né? O que é isso? Qual é o recurso? Quais são as dicas práticas para diminuir então o estresse, a ansiedade? De maneira bem objetiva e prática, o que tu diria pra gente? Hoje o que acontece? Para começar com redução de ansiedade, certo? Que a ansiedade, a base é o anseio, é basicamente você sofrer no presente pelo futuro. Assim como a depressão, você vai sofrer no passado, sofrer no presente pelo passado, né? Então a questão é como é que você pode parar isso, né? Parar essa ansiedade. Aí dentro da neurociência nasce uma linha de estudo chamado de delírio de grandeza. Quando as pessoas começam a projetar o futuro de tal forma que elas começam a vivenciar. E eu vou trazer para vocês um exemplo, tá bom? Se puder contar uma historinha de um estudo feito em laboratório com um macaquinho chamado de Chico. Né? Inclusive, hoje você quer falar sobre hábitos, o melhor livro que existe hoje é o livro de Charles Duhigg, O Poder do Hábito, um livro maravilhoso. Ninguém no mundo fala mais sobre hábitos sem ter essa referência, né? Mais uma dica, né? Todo podcast a gente tá trazendo uma dica, né? Sim. É um livro maravilhoso. Então, nesse livro ele fala uma história sobre o macaco Chico, tá bom? O que esse macaco Chico ele faz? Ele tá num laboratório, onde tem uma tela e fica passando figuras geométricas ali. E tem uma figura geométrica específica que quando ela passa, se ele puxar uma alavanca que está à disposição dele, ele vai lá e se ele puxar na figura certa, escorre um pouquinho de suco de uva numa mangueirinha, ele vai lá e toma um pouquinho de suco de uva. Então, quando começa a aparecer aquele monte de figura na tela, esse macaquinho, o Chico, ele fica puxando a cordinha, que uma hora vai vir suco, né? A questão é que de tanto ele executar, ele começa a aprender que quando ele puxa a alavanca, aquela figura para e é aquela figura que entrega suco para ele. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a puxar só quando aparece aquela figura.
Aparece só aquela figura. E isso está sendo monitorado as atividades de dopamina na cabeça, no cérebro do macaquinho, né? E o que acontece? A questão é que é monitorado, né? Então ele vai lá, ele viu a figurinha, né? Aí ele pensa, opa, vou ganhar meu suco. Aí ele vai lá, ou seja, tem aquela deixa, a rotina, e a recompensa que é tomar o suco. Aí ele vai lá e toma o suco. Quando ele está tomando o suco de uva, tem um pico de dopamina no cérebro dele. Os gráficos mostram, né? Vem assim, e aí começa a subir o gráfico maior. Dopamina, quando ele tomou o suco. Depois de tanto ele fazer isso, a questão é que depois, tanto ele fazer isso, quando ele vê a figura na tela, só para ele ver a figura, o pico de dopamina já vem. Já vem. O pico de dopamina já vem. E o mais curioso, aí ele vai até o local, toma o suco de uva e não tem nenhum pico de dopamina. A dopamina já veio antes com aquela ansiedade de querer tomar o suco. Aí que nasce o quê? O anseio. O anseio, que é a base da ansiedade. Que legal. Ou seja, só por eu ver aquilo, eu já processo como, não, é suco, ganhei suco. A questão é que se chegar lá e não tiver o suco, certo? Aí starta outros tipos de pensamento. Então perceba a nossa capacidade de criar essas expectativas com base no que não aconteceu ainda, a ponto de alterar a estrutura do nosso cérebro, certo? É mais ou menos aquele sentimento que você tem. Quem aqui já se imaginou ganhando na Mega Sena? Logo, logo tá a Mega da Virada aí, né? Sei lá, 500 milhões de reais. Quem aqui nunca fez aquele pensamento de se imaginar ganhando na Mega Sena? Ia da casa pra mãe, ia comprar um carro e etc. Aí para pra ver quanto que já gastou, pra gastar mais um pouco, e daqui a pouco tá dentro Faz até os cálculos. Exatamente. Aí daqui a pouco tá dentro do teu carro lá, popular, financiado em 60 parcelas, mas tava com a cabeça se imaginando em Dubai, certo? Aí você volta pra aquela realidade, daqui a pouco com lágrima no olho, porque você tava chorando de imaginar, dando a casa nova pra tua mãe. Então, olha a nossa capacidade de antecipar o presente. A questão é que hoje nós temos tantas coisas boas na sociedade, tantas coisas para se criar expectativa, que você começa a olhar para a sua vida e não respeitar o tempo natural das coisas. E se você olhar uma questão de formação neuronal de um cérebro, que isso é considerado um cérebro pronto, fisicamente falando, aos 25 anos de idade e maduro aos 30, hoje uma tempestade de oportunidades e sonhos cai no colo de um jovem, por exemplo, de 14 anos, que nem sequer sabe ainda a formação física do seu cérebro pronta. Aí que começa a nascer várias síndromes no contexto contemporâneo, sabe? Então hoje, para você controlar a ansiedade, certo? Primeira coisa, uma ótima noite de sono, certo? Segunda, alimentação correta. Principal alimento, água com o pH acima de 7. 77% do teu cérebro é água. Então, água ali dentro do teu cérebro. Açafrão da terra, o resveratrol presente na casca da uva, alimentos que beiram um milagre dentro do nosso sistema cognitivo, para você conseguir ter essa máquina bem calibrada para lidar com as situações, saber separar o que é uma coisa da outra. Saber que isso é futuro, isso é presente, isso é passado. E saber vivenciar, né? Tu falou uma coisa nisso tudo ali, eu fui pegando vários tópicos que eu acho que conectam muito com o que a gente vem falando aqui. Né? Por exemplo, você comentou que cada um tem. As coisas acontecem no seu tempo. Ou seja, a Poliana falou isso sobre planejamento da semana alimentar. Nós nos podcasts temos falado sobre planejamento de empresas, planejamento de vida. Não adianta querer antecipar um momento que não aconteceu sem vivenciar a jornada, né? Eu já quero chegar em Dubai sem ter viajado aqui para a Serra do Rio do Rastro e curtido a nossa natureza, o nosso país, né? Ou seja, tu quer um atalho para algo muito melhor sem ter passado por uma jornada. E nessa jornada a gente sofre, a gente tem felicidade, a gente tem sucesso, a gente tem tristezas. E esses sentimentos fazem parte do nosso dia a dia. É muito interessante essa analogia que tu fez de querermos tudo e não escolher. Eu acho que a vida é feita de escolha. Cada escolha tem a sua renúncia e os seus prazeres, né? E às vezes a pessoa já tem muita coisa e nem dá valor para aquilo que ela tem, né? Olhar, né? O Essencialista, a gente já falou desse livro aqui também. Outro livro que a gente comentou. Essencialismo. Mas aí eu queria puxar, Anderson, que tu comentasse, e agora eu virei repórter já, né? Fica à vontade, o papo aqui é nosso. Tu comentasse do macaquinho Chico e me chamou a atenção. O fato dele olhar elementos gráficos, né? Dentro do Otimize, a gente buscou criar uma ferramenta que auxiliasse no nosso planejamento, na nossa gestão do tempo. Então, dentro dela, como eu te apresentei ali, a gente tem recursos, por exemplo, o planejamento das nossas atividades, o
planejamento dos nossos projetos, nosso planejamento financeiro, vendas, eu consigo controlar tudo dentro, arquivar tudo em um lugar só, de maneira organizada, colocando prazos e tendo uma visão de tempo de realização de tudo isso. É um pouco disso que tu está falando sobre ansiedade, sofrer pelo futuro, etc. A gente consegue, dentro da ferramenta, organizar tudo isso, ela faz isso, e agora a gente está para lançar o Planner, uma nova ferramenta que a gente vai lançar nos próximos dias, onde eu também vou ter um recurso de tudo, vamos dizer, um to-do list, né? Uma lista de afazeres. Eu acho que isso me ajuda bastante quando eu estou com a cabeça cheia. Eu acho que nós até comentamos sobre isso, né, Juliano? As ideias vêm à noite, tu às vezes não consegue dormir, tu vai lá e anota num papelzinho, né? Então, eu acho que transferir tudo isso que está na nossa cabeça me faz bem colocar. E hoje eu faço isso dentro do sistema, eu anoto tudo dentro do sistema e ficam lá as tarefas que eu tenho que executar. É um recurso para diminuir essa ansiedade. Fala um pouco sobre isso. Qual é a tua percepção disso que me traz essa certa forma, esse alívio? Perfeito, né? Falando da plataforma da Otimize, né? Falando da Otimize, a ferramenta com relação a uma solução para aliviar algum tipo de dor da sociedade. Será que a Otimize realmente é relevante ou não? Ou é daqui a pouco um sonho do empreendedor, né? Então, eu olhar a perspectiva, né? Eu leciono para muitos MBAs e principalmente mais no final dos MBAs, em disciplinas de gestão de alto desempenho, performance, resultados, já mais no final. Então, nesses MBAs aconteceu situações onde eu coloquei todas, e normalmente são todos lideranças nesse tipo de MBA, pós-graduações, e eu costumo chegar nessa última disciplina e tocar o terror mesmo nas disciplinas e colocar todo mundo na parede e ver o que dá ali, semear mesmo as questões altas e perguntas complexas, né? E eu rodei recentemente, encerrando uma pós-graduação, eu fiz um workshop com os participantes de 8 horas, e o nosso objetivo principal era chegar usando metodologia, claro, né, ferramentas, como consequência, o produto que saísse ia ser qual que é a principal dor da liderança global. Global. Então foi 8 horas. É uma dor. Tal, foi indo e rodando ferramentas técnicas, que saiu um pedaço, e de repente saiu o nosso bolo, o nosso resultado ali, e a principal dor que todos reconhecem que tem, qual que é? Gestão de tempo e atividade. Eles reconheceram que não são bons em muitas outras coisas por uma questão chamada de tempo, certo? E o tempo é uma linha, por mais que se dilate, segundo as leis, todo certo? mundo tem seus 24 horas iguais. Então esse tempo, ele é uma linha, certo? E uma coisa muito importante, nessa linha você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos parar um pouquinho e respirem isso. Você, tanto homem quanto mulher, não faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é o que a ciência hoje nos mostra. Aí muitos, né, daqui a pouco as mulheres estão ouvindo, aqui devem ficar nervosas, né? Vai cuidar da casa, vai cuidar da família, vai trabalhar, vai ajudar. Isso é convenção social que a sua mãe ou sua avó lhe falou ao longo da sua vida, mas não é o que a ciência mostra. Estudos feitos pela Universidade da Alemanha, Universidade de Aachen, na Alemanha, por mulheres, inclusive, certo? Fizeram a comparação de gênero em atividade, mono e multitarefa e troca de tarefa. O resultado desse estudo que tem é que foi mostrado que nem um homem nem uma mulher conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou seja, a gente tem a noção de que faz as coisas ao mesmo tempo, mas Acha não. que tá fazendo É hoje. tudo em uma linha do tempo, certo? Então, ou seja, se você sabe que você tem uma linha do tempo e que você consegue só fazer uma coisa de cada vez, então você tem que pegar as várias situações que você tem, colocar tudo em um lugar, numa linha do tempo e priorizar. Então hoje você está numa reunião, por exemplo, tá lá com 200 post-it colados na tua frente, agenda, 15 conversas no WhatsApp sem ler, se não tem 200 para ler, e-mail com 700 mensagens para ler, é muita informação, muita coisa acontecendo, e você tem que tirar tudo isso de tudo da tua vida e colocar em uma linha do tempo. Então daqui a pouco você passa mais tempo sofrendo com tudo que tem que fazer e não faz nada. Aí nasce a síndrome da vinheta do Fantástico. Né? Que as pessoas chegam lá domingo à noite, percebem que a semana que passou não foi produtiva, vem mais a próxima semana e sabe que aqui vem aquela questão que nem entende o que está acontecendo e não consegue ter a sua produção, certo? Então, chega muitas sextas-feiras, né? Que hoje a palavra da moda é correria, né? A palavra da moda é correria. Todo mundo é atleta. Como é que tá a vida? Não importa. Como é que tá a vida? Toda A correria, correria. daí fala as coisas, né? Como é que tá a vida? Correria e alguma coisa, né? Tudo começa com a palavra correria. Então você sentar para conversar com essas pessoas numa sexta-feira, foi correria? Então me fala um pouco mais da correria. Né? Como é que foi a correria? Muitas reuniões, muitos projetos, muitas atividades. Então tá bom, vamos falar de reuniões então. Certo? Quantas reuniões você fez essa semana? Certo? Qual foi o tema das reuniões? Daqui a pouco a pessoa fez 2 ou nenhuma, mas está sofrendo pela quantidade de reuniões que tem na vida dela. Mas não está registrado.
Essa reunião acontece hoje? Não. Então por que pensar nela? Então você só consegue fazer isso se você realmente tiver soluções que você consiga tirar tudo que está na tua cabeça, colocar numa linha do tempo e aprender a executar uma atividade por vez. Se vocês me perguntarem, Anderson, o que você fez em 2017, no mês de março, dia 15 de manhã? Eu te falo. Ah, certo? eu não sei. Então o que acontece? Não de cabeça, mas eu tenho registrado há 20 anos da minha vida, 20 anos da vida, eu tenho registrado, numa linha do tempo, o que fazer, prioridade por prioridade. Olha que eu tenho 5 empresas, projetos fora do Brasil, na Europa, no Canadá, no Brasil. E como é que eu faço isso? Só uma coisa de cada vez. Então, sabe o que eu tenho que fazer depois desse podcast? Eu não faço ideia. Não sei o que eu tenho que fazer. Mas tá na Eu agenda. vou no local, vou pegar e vou dizer, agora o que eu vou colocar? Então, meu cérebro virou um triturador de atividade. Certo? Ele é focado num monte de coisa. Agora não me interessa pensar em apresentação, pensar em reunião, pensar em projeto. É agora? Não. Então agora aqui é podcast. Então eu tô conversando com vocês, não tem. Se eu fechar meu olho, não sabe nada. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer depois. Então quando acabar isso daqui, eu vou olhar no arquivo e vou dizer, agora vá fazer isso. Bota na cabeça e tritura. Certo? Então você. E aí isso só consegue com hábito. Hábito. E detalhe, você aumenta muito a tua performance. Isso te ajuda a viver aquele momento ali que você está precisando. Agora, por exemplo, o podcast. A gente está vivendo o podcast. Se eu começo a me preocupar com o que eu vou almoçar, com o que eu tenho depois, eu não consigo fazer com que isso seja algo de sucesso, né? De qualidade. E você cai num ponto muito importante, que é uma coisa que quem não sabe tem que saber, mas é 2 palavras que aqui elas são evocadas, né? Que é eficiência e eficácia. Você sabe, pensa em um pouquinho que está escutando nosso podcast. Você sabe o que é eficiência e eficácia? A diferença entre eficiência e eficácia? Certo? O que é, vamos lá, né? Só um pouquinho, né? O que é a eficiência? Eficiência, esse podcast aqui ser eficiente. O que é ser eficiente? Temos um horário para seguir, temos um roteiro para a gente conversar um pouquinho, temos uma matemática, e temos que depois editar esse material, publicar, fazer os engajamentos nas redes e pronto. Então fomos o quê? Fizemos isso, fomos eficientes. Tá aqui gravado, entregado, fomos eficientes. Agora, esse podcast foi eficaz? Ele entregou o resultado? Ele entregou o resultado? Ele foi eficaz? Essa é a questão. Ele então, entregou o que ele se propôs a entregar? Exatamente. Né? Então, essa plataforma, por exemplo, que eu acho muito interessante, é que tem muito recurso, muitas formas de fazer, isso faz com que, primeiro, você seja muito eficiente, que é você conseguir realmente construir todo um cenário, e esse cenário bem construído vai dar a noção do todo e agora você consegue ser mais eficaz. Nós, pegando esse teu gancho, é bem interessante, né? A gente falou num desses também um tempo atrás ali, né? Entre eficiência e eficácia, eu prefiro eficácia. Eu prefiro entregar o resultado. E é isso. Eu acho que tu, numa explicação um pouco mais científica, talvez, tu colocou bem o que a gente busca trabalhar aqui, né? Então a gente busca organizar essas rotinas, centralizar toda a informação em um único local, trabalhar essa linha do tempo de projetos e assim, aquilo que a gente vem conversando, a gente falou, um tema de um podcast foi esse, né? Toda uma empresa é um conjunto de projetos, a nossa vida é um conjunto de projetos, o nosso dia a dia é um conjunto de projetos, e viver esse momento único, né? Que estamos no podcast, a gente está focado aqui em conversar sobre neurociência, sobre ferramentas que melhorem a gestão das empresas, que tragam uma melhoria do todo na tua vida, no teu negócio e etc. Então, cara, acho que isso conecta muito bem, foi por isso que eu te convidei. Uma pena o nosso tempo tá, né, Juliana? Foi nosso tempo. O Juliano já mostrou o reloginho aqui para mim, né? Mas teria muito mais para falar, acho que para o próximo, já estamos encerrando o ano aí, mas 2024 a gente pode fazer mais um papo desse, porque tem Acho muito que o Anderson conteúdo. tem que voltar, porque tem um monte de dúvida também aqui para fazer para ele. Nem deixei, o Juliano nem fez pergunta, só eu. É porque tava tão interessante que eu fui deixando, né? Vai fluindo, né? Aqui. Mas tem outro, eu só queria fechar com um tópico, né? Tu falasse do macaquinho Chico lá, das cores, etc. Cara, a gente trabalha muito essa questão de cor, de imagem dentro do sistema para otimizar também a interpretação do cérebro para aqueles recursos. Mas eu acho que esse vai ser um outro papo, porque o nosso tempo encerrou. Tuas últimas palavras, meu amigo, e desde já, muito obrigado por ter aceito o desafio e o convite aí nosso. Uma oportunidade, porque a Otimize, eu, como neurocientista, eu vejo que é algo que vocês daqui a pouco também não pensaram por esse empresa, mas eu descobri que pensaram sim, mas é uma empresa que, acredite, é uma questão de saúde também. Então você está ajudando as pessoas a pararem de tomar alguns remédios, está ajudando a pessoa a ser mais feliz. Então, além de ser uma ferramenta para organizar essa loucura da nossa vida, certo? Essa questão dela é uma questão de saúde pública. Então, ela acima de tudo faz bem para as pessoas nessa questão. Depois, né? E uma coisa muito importante, tá? Muito importante.
vai impactar diretamente na tua chamada de produtividade. E essa é a palavra, produtividade. Tudo isso para quê? Para eu conseguir ter a minha vida incrível, feliz, na minha fase aqui nessa vida na Terra, e eu preciso ser assertivo, porque além do tempo ela está cada vez, parece que mais curta para nós, né? Então eu quero ser muito produtivo, né? Então ao invés de eu começar a fazer um monte de coisa pela metade, pegue e vá fazendo tudo incrível, uma coisa de cada vez. Menos correria e Então mais daqui a pouco tu eficácia. faz tudo meia boca e nada de forma concreta. Menos correria e mais eficácia. Né? Exatamente. Então isso vai funcionando, sabe? E é por aí a gente pode conversar, vai vir. Acho que vai ter mais, novos né? papos aí. Mas agradecer, parabenizar pela oportunidade, né? pela estrutura, pela organização. Muito bom Obrigado. estar aqui também, o background todo. E feliz demais, sucesso aí para o podcast, para o Otimismo. Muito legal ver isso acontecendo aí também, pela perspectiva da ciência, né? Ver essa atenção sendo dada no contexto tecnológico, percebam, né? É biologia e tecnologia dentro de um processo, né? É a tríade do sucesso, né? Pessoas, processos e tecnologia. Exatamente. Show de Pessoal, bola. muito obrigado e sucesso para todos nós. Valeu, Obrigado, abraço. parabéns Pra aí. você e até a próxima.